Estamos iniciando agora a nossa aula de geografia. Vamos agora revisar um pouquinho de tudo que nós estudamos nessa unidade, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a representação dos lugares. Então, representando os lugares, o que foi que nós falamos nessa aula? Nessa aula nós falamos da planta, né? Falamos que a planta ela é uma representação cartográfica. Lembra que tia Érica mostrou várias coisas sobre a planta, várias imagens? Então, de um lugar visto do alto, visto de cima, não é isso? Ou seja, numa planta a gente consegue visualizar olhando de cima para baixo, caracterizando a visão vertical, não é isso que tia explicou, que é de cima para baixo, visão vertical? Isso mesmo. Tia mostrou para vocês algumas imagens do livro representando a planta, não é isso que é muito importante. Vimos essas imagens também que contém aí no livrinho de vocês. Vimos a representação cartográfica também através dos mapas, não é isso, meus amores? Isso está presente na página 7 também. Foi muito fácil esse conteúdo, todos vocês tiveram um excelente aprendizado de tudo que foi visto, não é isso? No debate que tivemos, nos exercícios também tive um bom retorno referente a esse assunto. Estudamos também sobre os símbolos nas representações cartográficas. Vimos que as representações cartográficas, elas são compreendidas corretamente e elas são compostas de símbolos, que foi quando tia mostrou para vocês mapas, onde os mapas existem legendas, e nessas legendas elas podem ser representadas também com símbolos, né? Como cruzinha, significa que tem hospital, né? A cruz vermelha, no caso. Uma torrezinha com a cruzinha significa que tem igreja, árvores, tem algum local com paisagens ou um parque. Isso está contido também na página 8, o que vimos referentes a símbolos. Vimos aqui na legenda, como a tia Érica acabou de falar, também alguns tipos de informação através de desenho, que são legendas, né? Isso que são símbolos, que faz com que a gente entenda uma representação cartográfica. Estudamos sobre maquete, né? Alguns alunos também fizeram esse brilhante trabalho, que foi maquete do bairro, mostrando as ruas. Maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas, levando em consideração 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Então, vocês fizeram maquete, que foi um dos trabalhos realizados dentro dessa disciplina. Foi um desafio, né? Isso na realidade, onde na página 14 existe essa imagem representando maquete feita por alguns alunos. Vimos os croquis da paisagem, que são elementos de uma paisagem, também representadas através de desenhos, que é o croquis. O croquis, ele é um desenho simples e ele é reproduzido de forma livre, ou seja, à mão livre. Você olha para aquele ambiente e você retrata através dos seus rabiscos. Tem aqui, por exemplo, na página 15, a representação de uma cidade, onde logo abaixo foi representado a mão livre através de um croquis com linhas simples. Também houve um trabalhozinho para casa, onde vocês fizeram essa representação através de desenho. Vamos agora relembrar sobre os trabalhos e suas atividades. Falamos sobre o trabalho remunerado, né? O que é trabalho remunerado? É um trabalho que a gente faz e a gente tem como retorno o dinheiro, que ele é chamado de salário. Não é isso? O trabalho remunerado, que encontra-se na página 24, onde temos aqui a representação de algumas imagens, como mecânico fazendo o seu trabalho, advogado, agricultor, o padeiro, onde eles recebem dinheiro pelo trabalho prestado, né, fornecido a essa empresa. Falamos sobre o desemprego, que é uma causa que ocorre no mundo
principalmente nos países subdesenvolvidos, né, como é o nosso, que tem um índice muito grande de desemprego, infelizmente. Falamos sobre os benefícios e os direitos que tem o trabalhador, que são as férias remuneradas, ou seja, no período de férias ele tem direito a 1/3 do salário. Falamos da licença maternidade, onde todas as mulheres têm licença após ganharem seu bebê. Elas ficam num período, varia de empresas para empresas, de 4 a 6 meses. Falamos que muitas pessoas têm buscado uma forma de sustento nas suas atividades informais, que nem sempre os trabalhos eles são voltados a uma empresa, onde é chamado de trabalho de carteira assinada, registrado, mas existe também o trabalho informal, que é aquela forma de ganhar dinheiro do sustento da família informalizada, ou seja, você pode vender roupas, você pode vender na feira, você pode fazer um serviço informal, como oferecer planos de algum tipo de empresa, mas não de forma registrada, não com salário fixo. Você pode fazer o serviço de ambulantes, onde você compra em demandas, em varejos, e você vende, revende aquilo que você comprou. Esse tipo de trabalho informal, ele não lhe deixa uma estabilidade de um valor fixo mensal. Varia de acordo com o que você vende, com o que você conquista durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele período de vendas. Falamos também da valorização da mulher no mercado de trabalho, né, no mundo do trabalho. A gente viu que hoje as mulheres estão adentrando o mercado de trabalho. Elas estão tendo possibilidades tanto quanto o homem de estarem à frente de um trabalho, de um serviço, apesar de já terem conquistado muitos direitos e postos de trabalho em diferentes áreas. Ainda há muito que avançar nesse setor para as mulheres. O salário dos homens, infelizmente, são mais altos do que os das mulheres, mesmo elas demonstrando capacidade naquele trabalho que elas realizam dentro daquela empresa, dentro daquele serviço prestado. Falamos do trabalho infantil, né? Falamos do trabalho onde as crianças devem estar na escola, onde as crianças devem estar vivendo momentos de lazer, mas infelizmente existem locais onde crianças trabalham, não de forma remunerada, mas como se fossem de uma forma escrava, que isso não pode. Isso está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, que nós aprendemos, que esse direito surgiu desde 1959, mas infelizmente ainda existem muitas crianças que trabalham fazendo trabalhos de adultos, não é isso? Vendendo balas para ajudar a família, e a gente sabe que isso não pode, não é isso? Existe até um trabalho de jovem aprendiz, mas isso já é a partir dos seus 16 anos em diante, sabendo que esse trabalho tem que alcançar meio período para não prejudicar a criança na escola, né? Porque é um direito da criança estudar e direito ao lazer. Falamos do trabalho voluntário, né? Que é aquele trabalho onde você não recebe remuneração, ou seja, você não recebe dinheiro por isso. Você chega lá, você se adapta àquele tipo de trabalho que está sendo prestado e você se oferece para ajudar, mas não recebendo em troca o dinheiro, mas sim recebendo a gratificação de poder ajudar o próximo. Como, por exemplo, nós citamos nas aulas passadas, no caso de hospitais. Tem muitas pessoas, casa de idosos, por exemplo, que tem muitas pessoas que oferecem o seu trabalho voluntário para poder ajudar, né? Ela pega um período onde ela tenha um tempo e ela vai àquele local e ajuda nos trabalhos, sendo que ali existem pessoas que são remuneradas para aquilo, ou seja, recebem pelo trabalho, mas aquela pessoa se doou para
ajudar sem receber nenhum dinheiro por isso. Então falamos sobre o trabalho voluntário também, em ONGs, não é isso? Citamos casas de idosos, como a tia falou. Falamos sobre produtos que consumimos no nosso dia a dia, como a parte do agricultor, onde ele planta, ele colhe. Falamos de alguns tipos de atividades econômicas, não é isso? Iniciando pela parte do campo, a parte rural, onde primeiro precisamos do plantio, não somente do plantio, como precisamos também da pecuária, que é a parte da criação de animais. Precisamos da parte terciária, não é isso? Que é a parte de vendas. Precisamos, então, da parte da agricultura, que é a primária. Precisamos da parte da indústria, que é a secundária, e o comércio, que é a terciária, né? Então, dentro dessas atividades, esse setor primário são de atividades econômicas voltadas à agricultura, como pecuária e extrativismo. Lembra dos minérios, que nós falamos que também está dentro do setor primário, que é extrair o ouro, o cobre, a prata, né, os metais. Falamos do setor secundário, que nesse setor existem as atividades também econômicas, só que voltada para a indústria, e a construção civil também faz parte do setor secundário. O setor terciário, que engloba atividades também econômicas, mais voltadas ao comércio e à prestação de serviços, não é isso? Que na prestação de serviço, nós falamos daqueles profissionais que prestam serviços para a empresa, que a tia Érica citou, até o caso dela, né? É um setor de prestação de serviços, onde a tia Érica presta o serviço dela a uma empresa, né, que é o Colégio Pirralho, dando aula para vocês. Ele está englobado também dentro do setor terciário. Fizemos alguns exercícios sobre esses assuntos. Não foram conteúdos difíceis, debatemos bastante, fizemos exercícios. Vocês tiveram as correções. Falamos também do extrativismo, a extração mineral, a extração animal e a extração mineral. Na parte da agricultura, falamos dos alimentos que eles são transformados, né? Isso quando eles saem da parte natural, que é da agricultura, do campo, né? Da zona rural. Tem alguns elementos que eles passam por transformação, como a tia Érica lembra que citou o caso do morango, quando se quer fazer a geleia, não é isso? Que ele passa pela indústria, chegando até o comércio todo enlatadozinho, dentro de suas embalagens, não é isso? Para o consumo das pessoas, que somos nós. Como tem os produtos também que eles não precisam de uma transformação, como no caso das frutas, de algumas verduras e legumes não precisam também de transformação. Falamos de alguns tipos de criação da pecuária, que como os bovinos, que é a criação de bois e vacas, os suínos, dos porcos e porcas, e os tipos de alimentos que são feitos através do cultivo e desses animais. Falamos dos caprinos, dos ovinos e das aves, e todos os produtos que eles nos oferecem. Na indústria, nós falamos também da matéria-prima, é isso? A matéria-prima que retiramos justamente daquele setor primário, como madeira, como folhas e muitos outros tipos de produtos de matéria-prima que vem de lá, como a parte da vegetação, de frutas, verduras, legumes, e eles são transformados em alimentos enlatados, que é quando chega à indústria e vai para o comércio. Então, no extrativismo, nas matérias também falamos os alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Falamos da diferença entre a produção industrial e a produção artesanal, citando a nossa cidade aqui, circunvizinha, que é Santana do São Francisco, popularmente conhecida por Carrapicho, com a produção das cerâmicas, né? Falamos que existem as indústrias, sim, que necessitam de máquinas grandes para a produção dessas cerâmicas, como existe aqui a nossa cidade, que ela é feita de forma manual, que é o trabalho artesanal, onde dão formas de acordo com o movimentar de suas mãos. Chegando até aí o setor terciário, que veio o comércio, onde tudo isso que veio de lá da natureza, da parte rural, onde passou pela indústria, na questão da limpeza, da lavagem,
da questão da embalagem e passa finalmente ao comércio para o consumo da população. Então é isso aí, meus amores. Essa foi uma pequena revisão sobre tudo o que estudamos nessa unidade. Logo aí, a mais, na semana que vem teremos avaliação, né? As nossas avaliações, elas iniciam dia 1º. O cronograma que já mandou aí no grupo. E temos aqui na página 42 um último exercício, que é o exercício lembrando tudo isso que tia Érica falou. Então, respondam para quando for logo daqui a pouquinho, né, que a gente tiver nossa aula ao vivo, a gente poder debater mais um pouco, tirar todas as dúvidas, fazer correção desse exercício. E é isso aí, meus amores. Ó, um beijão. Até a próxima aula.